Nem toda gestação dura 9 meses. Há mães que esperam por 2, até 3 anos. São as mamães adotivas. Eu sou a Carol e quando eu menos percebo, eu estou agindo igualzinha a minha mãe. Eu sou a Babi e eu não vi a minha mãe nesse Dia das Mães. Beijo, mãe! Essa é a segunda parte do especial do Dia das Mães e vamos conversar com a Dorothy Pérez. Ela é mãe do Mikael, de 5 anos, e da Ruth, de 2 anos, e vai compartilhar um pouco com a gente sobre a experiência dela com a adoção. Tudo bem, Dorothy? Bem-vinda. Oi, tudo bem? Sim, obrigada. Obrigada de estar aqui conversando com a gente. Sim, é bem legal. Primeiro, a gente queria te perguntar por que você optou pela adoção, como que chegou a essa decisão para você? Uhum. Bom, isso é uma história longa, na verdade. Eu sou holandesa, né? Então, até os meus 22, eu morei na Holanda, cresci por lá e tal. Só que aos 18 anos, eu vim para o Brasil para fazer um tempo de 6 meses por aqui, trabalhando como voluntária, numa missão, trabalhando com crianças pequenas que viviam em abrigo. E nesses 6 meses, então, eu comecei a ver toda essa necessidade, né? E essa área, assim, de crianças em risco, crianças de rua também. E, para mim, pessoalmente, ali eu comecei a ter um amor muito grande, especificamente, assim, por crianças em situação de risco. E, na época, lá tinha um menininho de 1 ano e meio, 2, que, assim, eu me apaixonei por ele. Falava na época meio brincando, né? Mas que eu tinha 18, falava, se eu pudesse, né, ia querer adotar ele para ser meu filho. E aí, anos depois, eu e o Caio, a gente se casou e a gente, em 2006, foi para a missão, juntos, aqui no Brasil, para Jocum, trabalhando com crianças em risco, de novo, crianças de rua. Aí a gente morava e trabalhava durante 1 ano e pouco num abrigo para mães adolescentes, assim, que eram meninas de rua mesmo, que a gente recebia na nossa casa, grávidas ou já com um filho pequeno. E a gente morava junto, né, ali naquela casa e acompanhava elas e os bebês e tal. Nessa época a gente era recém-casado, ainda não tinha filhos, né? E eu lembro que desde que a gente namorava, a gente pensava, né? A gente quer ter filhos, família, e a gente sempre incluía, seria muito legal um dia poder adotar. E primeiro essa ideia era mais assim, né, distante, meio que uma teoria, né, assim, no mundo das ideias. Só que aí, tendo experiência com essas meninas e vendo várias delas recaindo na vida de rua, de drogas, e os filhos indo para adoção muitas vezes, a gente, né, fui crescendo dentro da gente esse desejo e tal, de querer fazer a diferença, de querer ter filhos também por adoção. Aí, em 2008, 2009, a gente se mudou para São Paulo para trabalhar com uma outra missão aqui. E nessa época foi a primeira vez que a gente teve casa própria nossa. Até então a gente sempre tinha morado dentro do abrigo, né? Assim. Então, enquanto a gente estava nessa de morar dentro do abrigo, a gente tinha combinado, não vamos começar a tentar engravidar e ter filhos, porque esse ambiente é muito complexo, é muito complicado para se ter uma família, né? Assim, é muito difícil ter estrutura própria como família. Mas aí, morando aqui em São Paulo, tendo a nossa própria casa, a gente falou, tá, então tá na hora, né? Vamos tentar, então, ter filhos biológicos. Essa era a ideia, era vamos ter filhos biológicos e depois a gente adota. Como acho que muita gente, né, assim, quando pensa sobre isso, geralmente pensa assim. E só que não aconteceu a gravidez, e não aconteceu, e nada, e nada. E em São Paulo, a gente começou a trabalhar com a ABA, que é uma missão também voltado para ajuda para crianças em risco, crianças de rua e tal. E a ABA tem muito forte como
alvo colocar crianças em famílias, não em abrigos, não em instituições. A ideia é criança pertence à família. Tanto que a gente tem um projeto que é voltado para, não é tanto adoção, é acolhimento. Então, é por um tempo indeterminado, uma família acolhe uma criança. E só que nesse meio todo, a gente começou cada vez mais, né, a pensar sobre essa questão de que crianças precisam estar em família e tal. E quando a gravidez não vinha, a gente conversando e orando e tal, acho que logo, dentro de um ano, assim, a gente falou, eu acho que Deus tem outro plano para a gente. Eu acho que não é para a gente se bitolar nesse caminho de gravidez e de filho biológico, né? E se Deus, o plano A de Deus não é filho biológico, mas é, né, filho adotivo, assim. E aí a gente logo entrou nesse caminho. Então a gente foi até o Fórum de Santo Amaro, que é o de mais perto da gente, né? E fomos pedir informação, tá? Queremos adotar, o que a gente faz? Isso foi em 2011. E assim começou a acontecer todo o processo, né? E demorou um ano, porque você tem que entregar um monte de documentos, depois você tem algumas entrevistas. Então, eles te avaliam para ver se você é apto ou não, né? Se eles acham que você tem condições ou não, emocional, psicológico e tudo mais. Então, e a gente orando, Deus, se é isso, abre as portas, tal, né? Então, realmente fui aos poucos, né? Assim, vivendo a coisa, a gente foi percebendo que Deus foi abrindo realmente as portas e confirmando que era isso e tal. Que legal. A gente sabe que esse processo de adoção muitas vezes é muito longo. Lógico que depende de muitos fatores, mas como que foi? A partir de que momento que você se entendeu como mãe? Porque normalmente num nascimento biológico tem a gravidez, que é aquele período que a mulher vai se preparando para ser mãe. E no seu caso, quando que você percebeu, agora eu vou ser mãe? Para mim foi muito forte no momento que me ligaram do fórum, vocês foram aprovados. Porque, então, foi um ano de conversa, na verdade foram só 2 conversas de avaliação, só que num período de, tipo, 5 meses, aí mais uma conversa, aí mais 6 meses, então, assim, acabou sendo um ano. E até nesse ano é tudo super incerto, então eu não me enxergava como mãe, era um desejo, vamos ver se vai dar certo, né? Só que eu lembro bem, até hoje, do dia que me ligaram, eu lembro onde eu estava, com quem eu estava, foi assim, um momento muito marcante, que eu atendi o celular e aí falaram, vocês foram aprovados, então a partir de hoje vocês estão na lista de espera e vão poder adotar, então, né? Então, ainda é super incerto o tempo e tal, né? A gente sabia que seria algo muito demorado, provavelmente. Mas, para mim, naquele momento, puxa, eu sou mãe, né? Assim, eu vou ser mãe. E isso foi bem forte. E a partir daquele momento, realmente, eu percebo que começou um processo emocional e tal, todo, né? Psicológico, de começar a me ver como mãe, né? Pensar sobre maternidade, como seria a nossa família e tudo mais. Né? E você, na verdade, passou por esse processo 2 vezes, né? Porque você primeiro passou pela adoção do Mikael, e quando você já tinha o Mikael, você passou pela adoção da Ruth. Foi o mesmo Sim. sentimento? Não, foi bem diferente as 2 adoções, assim, para mim. Mas no caso da Ruth também, a gente não precisou fazer de novo essa avaliação. A gente já foi declarado apto. Então, para a Ruth, quando a gente terminou o processo com o Mikael, eles perguntaram: vocês querem entrar na lista de novo, né, para outra adoção, ou vocês querem ser tirados? E aí a gente falou: não, coloca a gente de novo na lista que a gente quer adotar um segundo filho, né? Mas ali foi, então, direto, né? Então, você não teve esse momento de, puxa, vai acontecer. Foi uma coisa já que foi certo do início, assim, né? E para mim, o que foi muito diferente também, antes do Mikael, eu não era mãe. E eu queria muito ser mãe. A gente recebeu o Mikael, a gente estava, acho que com 8 anos já de casados. Então, é muito tempo com esse desejo no coração. Então, tanto que até o tempo de espera pelo Mikael, para mim, foi bem pesado emocionalmente, principalmente quando começou a demorar, né? Quanto mais tempo demora, mais difícil, assim.
Mas porque eu não era mãe e queria tanto ser mãe, e a coisa não acontecia, né? Parecia, por causa das pernas. Enquanto com a Ruth, eu já era mãe, e de mão cheia, porque o Michael, né, ele é bem agitadão e tal, então ele exige muito da gente. Então, todo esse desejo já estava meio que resolvido nesse sentido, né? Eu era mãe. Eu queria muito o segundo filho, né? Isso lógico, é diferente nesse sentido. Mas, com a Ruth foi bem diferente. A Ruth também chegou muito de surpresa, na verdade. Então, acho que por causa, no caso do Michael, desse desejo ser tão grande, na minha mente eu estava o tempo inteiro muito focado nisso, né? A adoção, quando será que vai acontecer e tal. E com a Ruth, a gente estava com a vida, né, com tanta coisa acontecendo, e aí ligaram, tipo, antes do tempo que a gente esperava até, tem uma menina de 10 meses, vocês têm interesse? E fui até um baque para a gente, assim, de se perguntar, Deus, é isso mesmo? É agora? Né? Tipo, então fui emocionalmente, assim, e foram momentos muito diferentes, né? Um do outro. Dorothy, a gente fica pensando que ser mãe em qualquer circunstância é desafiador, porque, enfim, você passa a se dedicar a outra pessoa de uma maneira muito diferente, integral, né? Principalmente no início. Você acha que há alguma diferença nesses desafios quando se trata de ser uma mãe adotiva? Quais são os seus desafios como mãe? Se há algo específico por essa questão deles serem adotados? Assim, é um pouco difícil comparar, porque eu, na verdade, não tenho como exatamente fazer essa comparação, porque eu não sou mãe biológica, né? Mas tentando imaginar, né? Assim, o que eu escuto de amigas que são mães biológicas e tal, eu acho que um dos desafios que a gente sente é mais com o Michael, agora por ele ser um pouquinho mais velho já, né? Mas eles não têm o nosso DNA, eles não se parecem com a gente, eles não têm nada nesse sentido nosso. Então, eu creio que sempre, quando você recebe um filho, sendo biológico ou não, né, é um ser diferente, né, que você precisa conhecer e tal. Só que no caso de filhos adotivos, eles são realmente completamente diferentes. E você muitas vezes não sabe muitos detalhes, a gente não sabe, né, dos nossos dois, sobre os pais biológicos. Então, tentando decifrar quem é essa pessoinha e o que é personalidade, o que é bagagem, então essa é uma grande questão, né? Eles vêm realmente com uma bagagem, né? Às vezes as pessoas falam, mas no nosso caso a gente adotou bebê, então eram pequenos, o Michael tinha 7 meses, a Ruth 10 meses quando a gente recebeu eles. Então tem gente que fala, mas bebê, recém-nascido e tal, eles não sentem, né, muito. E na verdade a gente está descobrindo que eles sentem muito. O trauma é muito profundo, a bagagem é muito pesada. Então, isso é algo que você meio que compra como pai e mãe adotivo, né? E eu acho muito importante, né, quem pensa em adotar, pensar muito bem sobre isso, porque se é para dar certo, por assim dizer, é muito importante, eu acho, você não, sei lá, querer esconder ou, sabe, fazer de conta que não existe, né? Mas é muito importante, na verdade, abraçar aquilo, né? É a criança e a história e o passado e tudo que ela viveu. E só que isso é um grande desafio, não só emocionalmente, mas também a nível de realmente entender quem é esse filho. Falando sobre isso, Dorothy, uma coisa que eu sei que você já comentou comigo uma vez, que eu acho legal falar, é que vocês, como família, são muito claros com as crianças de que eles são filhos adotivos. E isso é algo que para vocês é muito importante, né? Conta pra gente o porquê disso. A gente acredita que o melhor para crianças que foram adotadas é saberem da história. Eles têm direito a isso, na verdade, né? Eu acredito que a gente tem o direito de saber de onde veio e né, o que aconteceu na vida e tal. Então, para a gente é muito importante que a gente tenha esse diálogo bem aberto com eles e que eles saibam
claramente, assim, né, que eles foram adotados, que eles não nasceram da minha barriga, como eu explico para eles, né? E a gente também, a gente acha legal começar com essa história desde pequenininho, porque eu fico imaginando quando eles crescerem, eu não gostaria de ter um dos meus filhos falando, eu lembro até hoje do dia que você me sentou na mesa e falou, né? Mas que seja uma coisa mais natural. Eu acredito que se você começa desde bebê, aos poucos, né, no nível deles e tal, falando sobre essa verdade da adoção, é como se eles sempre soubessem. Então, não é uma grande descoberta, não é aquela coisa, putz, meus pais me enganaram até tal idade, eu não sabia, sabe? Então, é uma coisa bem, bem natural. E também, eu gostaria muito, que isso depende deles também, mas eu gostaria muito de ter um ambiente como família onde eles se sintam seguros em falar sobre esse assunto. Se a gente for pensar, eu acho que toda família, na verdade, tem conversas difíceis a serem feitas, né? Porque cada história tem seus desafios e as famílias, no geral, têm dificuldade de conversar, né? E, na verdade, essa sugestão de conversar com os filhos e conversar com a família é algo que todas as famílias têm que refletir sobre e buscar abrir caminhos, porque há muitos assuntos a serem tratados, né? Cada um da sua história. Com certeza, né? Uhum. E Dorothy, para você, o que é ser mãe? Essa é difícil, né? O que é ser mãe? Para mim é amar de um jeito tão profundo que você completamente se esvazia e se doa para o outro. Isso é algo muito lindo e ao mesmo tempo é muito difícil também. Eu acho que é algo que eu tenho, assim, é um assunto assim dentro da maternidade que mais me desafiou e eu mais acho que cresci também. Por exemplo, eu percebi quando o Mikael chegou, os primeiros meses, eu às vezes lutava muito dentro de mim com esse sentimento, mas agora eu quero tempo para mim, sabe? Assim, aquela resistência a abrir mão de todo o meu tempo, todo, né? Por ele, tinha dias que era uma luta, né? Assim, putz, mas, né? E com a Ruth, que chegou como segundo, né? Eu já não tenho isso. Então, assim, eu percebo que flui natural. É assim. Então, assim, olhando para trás, eu vejo, nossa, eu consegui crescer nisso, né? De se doar e de... Mas grande parte é isso, eu acho que é isso, assim. É um amor muito intenso e muito sacrificial mesmo, assim. E é um aprendizado, né? Independente da situação, porque você está lidando com outra pessoa que tem sentimentos, emoções, vida, né, própria. E o que você recomenda para quem tem esse desejo? Você já falou aqui, né, sobre refletir muito, se consegue bancar, né, a história, mas o que você recomenda para quem está interessado em começar esse processo de adoção? Então, eu acho que realmente fazer uma avaliação dentro de si, né, sobre várias questões, na verdade, né, em geral, querer ser mãe, né, eu acho que, bom, para mim, ser mãe é uma vocação, é um ministério, eu sempre digo, que tem prioridade acima de outras coisas, por exemplo, né, como carreira, ou trabalho, ou coisa. Então, assim, eu acho que é uma missão, por assim dizer, muito importante, né? Eu acho que é uma responsabilidade que você toma para si, que é muito séria. E então, assim, nesse aspecto geral disso, vai tanto para filho biológico quanto adotivo, né? Mas de refletir, né? Eu quero realmente encarar isso como uma missão e eu estou disposta a me doar, né? A me sacrificar, né? A fim de realmente educar e formar outro ser humano e tal. E a adoção mais específico, então, mais essa questão mesmo de que essa criança que vai chegar, ela tem uma história, e é uma história de sofrimento, de trauma, de algo que quebrou, né? E que é muito importante você avaliar se você é capaz, eu acho, de admitir, né, isso, e de conseguir lidar de uma forma saudável, tanto para você quanto para esse filho, né, de saber lidar com isso.
E como foi para você, Dorothy, a primeira vez que eles te chamaram de mãe? Meu, eu acho que, na verdade, o que foi mais forte para mim foi o primeiro momento que eu vi eles e que eles vêm com o bracinho aberto e um sorriso. Porque, como os meus eram muito pequenininhos, eles ainda não falavam. Então, na verdade, o primeiro contato não era tanto pela fala. Então, a gente percebeu isso com o Mikael muito forte, que até hoje a gente lembra muito, muito nítido, eu e o Caio também. Nas primeiras 3 semanas, assim, que ele chegou em casa e tal, a gente começou, né, a conviver, se formar como família. Tinha alguns dias que a gente deitava ele em cima da gente, que ele levantava a cabeça e olhava no nosso olho e fixava assim, e você via ele, parecia assim que ele estava te estudando, assim, quem é esse, sabe, assim, e muito, parecia realmente um negócio de tentar formar conexão, né, de muito profundo, assim. E eu lembro que na época a gente falou, nossa, ele faz isso, né, deve ser coisa dele e tal. Só que fui realmente algumas vezes, 5, 6 vezes nessas semanas, depois nunca mais ele fez isso. Então, olhando para trás, hoje a gente fala, meu, aquilo foi muito marcante, realmente dele tentando se conectar, né, com a gente, assim, de uma forma muito, então, que não é palavra, né, não é, mas sei lá, é uma intuição, uma emoção que É você... muito mais profundo, talvez, que a palavra, né? É muito profundo, é. A Ruth também, a Ruth é muito carinhosa, então ela tem um jeito, quando eu dou colo para ela, às vezes ela vem com os bracinhos e aperta mesmo, assim, sabe, assim, um abraço apertadinho. Aquilo para mim fala mais alto do que necessariamente uma mãe, né? Que legal. Muito obrigada, viu, Dorothy, de compartilhar tanto sobre a sua família com a gente. É muito especial ter essas experiências. Eu tenho certeza que vai ser muito válido para quem estiver ouvindo a gente e tem a adoção na cabeça para pensar e pesquisar e ir atrás. Porque, como você já falou, é um processo longo. Então, é uma decisão que tem que ser tomada com muita certeza, mas também com antecedência, né? É, é. Uma coisa que é interessante talvez falar sobre então, o primeiro passo quando você quer adotar é procurar a vara da infância, né, mais perto da sua residência, e aí ali você chega com as perguntas que você tiver, e aí eles começam a te ajudar e tal. É, mas uma coisa importante também que para mim foi um processo também, no caso do Mikael, né, da primeira adoção, porque muita gente, quando você fala com pessoas sobre adoção, uma das primeiras coisas que o pessoal fala, mas demora muito, né, de tipo, então isso muitas vezes meio que é quase que um motivo que o pessoal desiste, né, mas demora demais, tal. Aí, e realmente é demorado. No caso do Mikael, foi 2 anos e meio, depois que a gente foi aprovado, depois daquele 1 ano, então em total foi 3 anos e meio, e da Ruth também, foi 3 anos, mais ou menos. E só que quando a gente foi aprovado, no caso do Mikael, né, no primeiro, e começou a espera, realmente, para mim o que me ajudou muito é não pensar só pelo lado da espera em si, mas pensar que eu tenho muito forte essa convicção de que Deus tinha uma certa criança para nós, não é um bebê, uma menina, não, é aquele tal serzinho que Deus está planejando, né, para colocar na nossa família. E esse serzinho, Deus sabe quando nasce, Deus sabe o caminho que ele vai ter que, né, percorrer. Então, eu sempre achei isso muito incrível, para mim isso é um milagre muito grande, como Deus meio que faz cada detalhe dar certo para que aquela criança, aquele bebê chegue para nossa casa, né? E que era para ser ele, era para ser ela. E isso me ajudou muito a lidar com a espera, porque daí eu comecei a entender, essa espera, ela é necessária, ela é o tempo de Deus, e, né, assim, e se você conseguir olhar por esse lado, eu acho que o tempo de espera é um pouco menos amedrontador, talvez. Tá? E tem que lembrar também que não é só quem está do lado de cá esperando a criança que está esperando. A criança também tem uma espera, né? Porque ela está querendo também o momento dela de ter a família dela, de se sentir amada e de ser incluída, né? Sim.
E aí, então, e o processo é um processo muito burocrático, que muita gente critica, né? Ah, mas é muita burocracia. Só que se você olhar pelo lado da criança e da família biológica, o processo burocrático que hoje é feito no Brasil é muito necessário, né? Eles sempre tentam primeiro dar preferência para a família biológica. E eu acho muito certo isso. Só que para conseguir fazer isso, já passam vários meses, porque manda uma carta para a avó, recebe resposta ou não, manda mais uma carta, espera mais um mês, e sabe? Então, assim, é duro, mas ao mesmo tempo é um processo muito válido e muito importante também, né? Para a criança também. E então, assim, essa paciência é necessária, não tem jeito. Né? No fim, para ser mãe, eu imagino que tem que ter paciência, não importa que mãe seja, né? E aí eu escuto de gente aqui, tem bastante gente minha volta que fala, nossa, vocês têm tanta paciência, que legal, e eu sempre olho para o Caio, o Caio olha para mim e fala, putz, se tem uma coisa que a gente não tem, é paciência. E a gente acha que a gente tem muito pouca paciência, mas é uma grande palavra na maternidade, é paciência. Inspirador, espero que as pessoas que estejam ouvindo sejam inspiradas a seguir, ou pelo menos a ter uma visão diferente sobre essa trajetória, né? Porque tem gente que, infelizmente, acha que não vale a pena ter esse tipo de construção de família, e pode ser tão valioso quanto qualquer outra família que se forme, né? Muito legal. Obrigada, Dorothy, pela sua participação. Foi muito especial para a gente. Obrigada, foi muito bom conversar com você, viu? Obrigada pela oportunidade. Obrigada. Esse foi o Ciranda, uma roda de conversa sobre como criar boas memórias na infância. Conta pra gente como estão sendo esses dias na quarentena e mande sua história ou desabafo para cirandapodcast@gmail.com ou manda uma mensagem no nosso Instagram, @cirandapodcast. Segue a gente lá e não esquece de mandar para os amigos. Tchau!